Um bom dia a todas as empresárias e todos os empresários do Brasil. Eu sou Rodrigo Estrela e a gente está aqui novamente começando essa semana para trazer mais debates para vocês a respeito do impacto do coronavírus nos pequenos negócios. O Sebrae, todos os dias, às 11 horas da manhã, está trazendo discussões e temas realmente para a gente discutir nesse momento tão delicado, temáticas que podem vir a contribuir aí com todos os pequenos negócios do país e que a gente tente de alguma forma amenizar todos os impactos que realmente o coronavírus tem trazido aos pequenos negócios. E hoje a gente vai falar sobre renegociação e portabilidade de dívidas. E eu vou agora trazer o nosso convidado de hoje, que é o Eniston. Abriu só um segundinho. Vamos. O Winston está entrando. Bom dia, Winston, tudo bem? Tá me escutando bem? Tudo certinho. Tá conectando. Boa. Então, Winston, eu consigo ouvir alguns ruídos, Winston, aí do seu lado. Você me ouve bem? Agora sim, tá me ouvindo? Estou te ouvindo perfeitamente. É que o Winston, fone estava com o Bluetooth desligado. não, tudo Vamos bem. lá. Winston, nessas últimas 2 semanas, nessas transmissões ao vivo que a gente tem realizado, nas discussões com diversos segmentos, né, no impacto do coronavírus em segmentos como turismo, moda, beleza, a palavra renegociação, ela sempre tem aparecido. Então, assim, negociar dívidas, né, é algo que realmente tem surgido em todos os discursos. Então, assim, a gente está bem feliz de saber que hoje tem alguém que venha exatamente trazer detalhes sobre como é que é esse processo de renegociação. Então, como a gente tem duas pautas, a renegociação e a portabilidade de dívidas, eu vou pedir primeiro que você se apresente, claro, e que você comece contando para a gente de que forma é possível começar essa renegociação das dívidas. Tá. Bom, primeiro agradeço o convite, Rodrigo, por estar aqui tentando ajudar um pouco, né, milhares de pequenos empresários aí ao longo do Brasil que estão sofrendo bastante, né, nesse cenário aí de isolamento social e de restrição de circulação que acaba ocasionando a redução do faturamento das empresas, né? Bom, eu trabalho no Sebrae Nacional, na unidade de capitalização e acesso a serviços financeiros, e é uma unidade em que os temas de finanças são bem comuns no nosso dia a dia de trabalho, né? Como você falou, Rodrigo, a palavra renegociação ou negociar, ela está muito em voga, né, no último tempo, nos últimos tempos, né? E eu acho que realmente a palavra-chave agora é negociar, né? Então a gente tem que, o empresário ele tem que negociar com seus clientes, com os seus colaboradores, com os seus fornecedores, né? Com as instituições financeiras com as quais ele tem relacionamento bancário. Então não tem como. Eu acho que o momento agora é um momento realmente para renegociar, até que a gente tenha um cenário mais certo, né? De volta às atividades e de recuperação aí do faturamento das empresas. É bom a gente lembrar que sempre quando as empresas estão com caixa apertado, esse processo de renegociação é muito natural, né? Se o empresário ele tem um controle, um monitoramento do fluxo de caixa da empresa dele, ele já vai saber com uma certa antecedência que momento é necessário ele abrir um processo de renegociação com seus fornecedores ou com o banco, enfim, com todo o grupo de atores envolvidos na gestão do negócio. É muito comum o empresário recorrer a capital de giro, né, quando ele está com caixa apertado. Não há nenhum problema nisso, porque desde que isso seja feito de forma planejada. O problema é quando não há um planejamento, né, e você acaba aumentando muito o grau de endividamento da empresa, como pode acontecer no atual momento que a gente está vivendo.
O endividamento, ele pode ser bom ou ruim, depende da aplicação ou da finalidade desse endividamento, né? Se a empresa, por exemplo, tem um endividamento porque ela costuma comprar e pagar a prazo com fornecedores, inclusive pesquisas do Sebrae indicam que a maioria dos pequenos negócios eles financiam o seu ciclo operacional por meio do crédito, digamos assim, que os fornecedores dão a eles. Então, isso é uma origem do endividamento. Outras origens do endividamento também quando a empresa pega um empréstimo ou investimento ou financiamento, né, em banco, seja para expansão do negócio ou para aquisição de máquinas e equipamentos, isso é uma dívida boa, né? Ou quando ela pega um empréstimo, por exemplo, para suprir, pega um empréstimo de capital de giro para suprir uma deficiência de caixa que ele tem, que é o que pode acontecer muito com os pequenos negócios nesse momento, né? Mas aí o que fazer? Como é que a gente deve renegociar, né? Que passos o empresário deve tomar nesse processo de renegociação? Eu diria que o primeiro deles, isso já foi até abordado em outras lives aqui, o primeiro deles é olhar para a empresa, parar e pensar, bom, qual é o impacto da redução do faturamento agora no meu negócio? O que eu posso recortar de despesas, de custo, que não vão impactar tanto o meu negócio? Como é que eu preciso reprojetar esse meu fluxo de caixa? Se eu tinha um determinado patamar de receitas e eu não tenho mais, então eu tenho que reprojetar isso, né? É importante, muito importante estar atento às medidas que o governo está tomando, né? Recentemente foi anunciado a questão do financiamento da folha de pagamento, que pegava empresas com faturamento anual acima de 360 mil. Nesse final de semana já saíram algumas notícias que o governo está estudando medidas também para contemplar empresas com faturamento menor do que 360 mil ano, né? E aí a gente vai beneficiar muitas pequenas empresas. Então é importante o empresário estar atento a isso, porque isso vai ajudar nesse processo de revisão do fluxo de caixa dele. Outra coisa também é estar atento às medidas de prorrogação de pagamento de impostos. Isso tudo vai dar uma aliviada no caixa dele nesse momento de crise e ele vai poder, de repente, não vai precisar demitir funcionários. Aliás, isso é algo que o empresário tem que decidir com muita cautela, porque os custos de demissão do funcionário pode representar uma despesa adicional nesse momento e se ele não tiver uma reserva de caixa, ele não vai ter condição de cobrir essas despesas, ele vai ter que se endividar mais ainda para poder arcar com isso, né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a questão com fornecedores. É importante ele renegociar com seus fornecedores, né? Então, se ele tem parcelas a pagar de mercadorias ou de matérias-primas que ele comprou, renegociar esse prazo de pagamento para mais à frente. Se tiver pedidos em aberto ainda, cancelar esses pedidos antes que sejam faturados pelo fornecedor, porque dessa forma ele também vai ter um alívio de caixa nele, ele não vai ter essa despesa agora, ele pode postergar isso mais à frente. E por último, nesse processo de renegociação, e que talvez seja o mais difícil, é renegociar com as instituições financeiras, né? E aí tem algumas premissas importantes, Rodrigo. A primeira delas o empresário precisa estar adimplente. Se ele tem alguma operação de crédito contratada no momento, seja de empréstimo ou financiamento, é necessário que ele esteja adimplente, ou seja, ele não pode estar com parcelas em atraso. Se ele tiver parcelas em atraso, esse processo de renegociação com a instituição financeira se torna mais difícil, né? A instituição financeira já vai olhá-lo como um inadimplente e então ele vai ter menor poder de barganha para renegociar com a instituição financeira. Então é importante, a premissa básica é que ele esteja adimplente, esteja com as parcelas da dívida dele em dia. E aí é importante ele ter alguns parâmetros de negociação, né? Como é que eu vou renegociar com o meu banco? Que parâmetros eu vou utilizar? Então, a gente recomenda que ele olhe, né, na concorrência em outras instituições financeiras, né, outros bancos concorrentes, bancos públicos, bancos privados, cooperativas de crédito, enfim, que ele olhe primeiro qual é o prazo total, né, da operação, o que a instituição financeira, o que a concorrência hoje está me oferecendo como prazo máximo da operação. Qual é a carência? E a carência é um ponto muito importante nesse momento, porque quanto maior a carência, ou seja, quanto maior o prazo para eu começar a pagar a dívida, melhor para o caixa da empresa, né? Eu vou ter mais condição de não desembolsar um recurso agora de imediato.
Quais os impostos que incidem na operação, a taxa de juros utilizada, quais as tarifas que a instituição financeira cobra, né? E o mais importante, que é o conjunto de todos os custos da operação, que é o chamado custo efetivo total. Então, o empresário tem que utilizar esses parâmetros para comparar aquilo que é mais vantajoso para ele. Lembrando que só é válido ele trocar uma dívida atual por outra se essa outra dívida for em condições e em taxas melhores do que a dívida que ele tem atualmente. Né? Então, se de repente ele... Desculpa, Rodrigo. Inclusive, é isso que muita gente aqui está perguntando em relação a o que escolher, o que negociar, né? Eu acho que você já deu um pouco de algumas dicas de quais são os parâmetros, né? Por exemplo, a questão das condições, né? Que cada dívida realmente se encontra, né? Então, por exemplo, muita gente aqui está perguntando como é que fica a questão do cartão, né? Como é que se avalia, né, essa renegociação, por exemplo, com operadoras de cartão. Mas só para reforçar, para a gente poder ir também para o próximo tema de portabilidade de dívida, que você pudesse comentar mais um pouquinho sobre, na hora de colocar na mesa todas as dívidas, quais as que eu vou escolher realmente para renegociar. É importante você escolher aquelas que trazem maior impacto para você no momento. Então, vamos supor que você tenha uma parcela de, sei lá, de R$ 2.000 que você paga, né, de um financiamento bancário. Isso traz um impacto muito grande para o seu negócio. E, de repente, você tem parcelas de crédito para pagar, boletos de pagamento de fornecedores que não sejam nesse montante. Então, talvez seja interessante você primeiro começar com as dívidas que trazem maior impacto no seu caixa. Né? Começa renegociando por essas. E que é muito provável que essas sejam as mais difíceis de ser renegociadas também. Né? Falando do cartão de crédito, que você comentou agora, cartão de crédito ele é um dos juros mais caros que existem no mercado. Embora o acesso dele seja bem facilitado, o empresário precisa tomar muito cuidado para não entrar no cheque especial e nem no rotativo do cartão de crédito, porque essa dívida é uma dívida muito cara. Então, se o empresário tem, por exemplo, ele já está no cheque especial ou ele tem dívida no cartão de crédito, é interessante ele procurar, de repente, obter um crédito de capital de giro, por exemplo, que tem um custo menor, para cobrir essas dívidas, né? E tentar dilatar esse prazo aí de pagamento para mais à frente possível. Né? Como a gente estava falando de algumas dívidas que são difíceis, né, de negociar, principalmente quando a gente fala de instituição financeira. Embora a gente tenha visto algum movimento de algumas instituições financeiras que tem facilitado bastante para os seus clientes esse processo de renegociação, inclusive de forma bem automatizada, por intermédio dos seus aplicativos e dos gerenciadores financeiros pela internet. Então, esteja atento, né, ao que a sua instituição financeira está oferecendo, mas não, isso é muito importante, não feche os olhos para o que outras instituições financeiras estão oferecendo, porque o concorrente do seu banco pode estar oferecendo uma condição muito melhor do que o seu banco está oferecendo agora. Então, falando um pouquinho, você já está falando sobre a própria portabilidade de dívida, né? Quando você encontra condições melhores em outro lugar. Exatamente. O processo da portabilidade é um mecanismo muito interessante, porque quando você aciona o seu banco de origem pedindo as informações, né, do seu contrato, da sua operação de crédito atual, você já está sinalizando para o seu banco que você está olhando uma condição melhor aí do mercado. Né? Então, o banco de origem, o banco onde você tem a dívida, ele é obrigado a te informar sobre isso. Existe uma resolução do Banco Central, que ela foi emitida em 2013 e ela foi atualizada agora no final de 2019, e o banco onde você tem a dívida, ele é obrigado a oferecer essa informação para você. Né? Então, ele tem que oferecer o número do contrato, né, que você tem com ele, da operação, o saldo devedor atualizado, o demonstrativo da evolução desse saldo devedor, a modalidade de crédito da operação, a taxa de juro anual, nominal e efetiva dessa operação, qual o prazo total e o prazo remanescente, ou seja, o que você ainda tem a pagar, qual foi o sistema de pagamento utilizado, né, nessa operação, o valor de cada prestação, especificando dentro desse valor qual é o principal da dívida e quais são os encargos, e a data do último vencimento da operação.
Quando o empresário pede essas informações ao banco, ele já está sinalizando para o banco o seguinte: olha, eu estou vendo no mercado o que está podendo me oferecer de forma melhor. E aí, ele tendo essa informação, ele fazendo essa pesquisa da concorrência, tendo essa informação, ele tem elementos para sentar com o gerente da instituição financeira dele, falar: amigo, olha, eu tenho essas outras opções aqui no mercado. Você chega nessa condição? O banco ele tem 5 dias, Rodrigo, para dar uma contraproposta ao cliente. Se nesse período ele não der uma contraproposta, o cliente pode migrar a dívida dele para uma outra instituição financeira, pode fazer a portabilidade dessa dívida. E esse processo é relativamente simples, né? O banco que vai receber a dívida, o banco pretendente, ele faz todo o processo de maneira eletrônica. Dada a informação que o banco necessita e negociado com o cliente as condições, o próprio banco que vai receber a dívida entra em contato com o banco de origem e faz esse processo de portabilidade. O cliente sequer precisa ir à agência bancária. Agora, o que é importante? Você ia perguntar, Rodrigo? Não, era na verdade assim, também para alertar, porque esse é um momento de muita vulnerabilidade, né, do empresário, inclusive para muitas propostas oportunistas com cara de bom negócio, né, Winston? Então, como é que o que se tem que observar para realmente também aí não cair nenhuma cilada, né? Isso é importante, esse alerta que você está dando, Rodrigo. Assim, é importante o empresário estar atento ao seguinte: primeiro, a instituição que vai receber a dívida, ela, embora a resolução ela não permite isso, né, mas num processo de negociação, ela pode tentar te vender algum outro produto ou serviço, fazer uma venda casada, né? Isso é proibido, ele não pode fazer, ele não pode condicionar a portabilidade da dívida à abertura de uma conta de pessoa jurídica, à aquisição de uma máquina de cartão. Não, isso não pode, tá? E é importante o empresário também estar atento a eventuais custos que possam existir nesse processo de portabilidade, né? Então, ele tem que fazer essa conta, porque às vezes ele pode pagar menos, né, mas ele pode ter um custo um pouquinho elevado nessa fase inicial, nesse start aí, na mudança da operação. Então, isso ele tem que estar atento. E por isso é importante, Rodrigo, ele pedir para o banco proponente uma proposta por escrito. Não é ficar só no verbal, né, ou numa pesquisa que eventualmente ele faça pela internet. Mas é bom ele contactar o banco proponente, pedir uma proposta dessa por escrito, de maneira que ele tenha todas as informações e as condições da operação, inclusive todos os custos dela, para que ele possa tomar essa decisão de forma mais consciente, tá? E é importante também, Rodrigo, dizer que o próprio Banco Central, pelos seus canais de ouvidoria, o empresário, né, qualquer pessoa, qualquer cidadão pode denunciar condutas inadequadas das instituições financeiras, tá? Essa denúncia é uma denúncia anônima e o Banco Central ele apura e monitora isso junto às instituições financeiras. Então, é importante o cidadão e o empresário ter consciência dos seus direitos. Ele pode fazer isso junto ao Banco Central ou nos órgãos de defesa do consumidor, né? Certo. Wellington, a gente está chegando aí já pertinho do fim. Eu queria que você deixasse uma mensagem final aí para todos os empresários e empresárias que estão nos assistindo, para que realmente, assim, de que forma é possível passar por tudo isso com um impacto realmente menor, né? Porque o impacto ele vai acontecer, ele não tem como fugir disso. Mas qual é a sua mensagem final sobre realmente toda essa questão da renegociação e da portabilidade de dívida? Assim, a mensagem que eu deixo, Rodrigo, é assim, que está todo mundo no mesmo barco, né? Então, até mesmo negociações que são bem difíceis, como, por exemplo, aluguel, né? Para quem aluga um imóvel, é muito melhor o empresário, o locador, né, ter uma redução de receita agora de 50% ou até mesmo de 100%, postergando isso para um pagamento futuro, do que, de repente, essa loja ir à falência, ele perder esse contrato de aluguel e ele ficar aí 1 ano com essa loja parada sem receber nada, né? Porque a economia, esse processo vai passar, a economia vai voltar à sua atividade normal, mas isso vai ser um processo lento e gradual, né? E aí, Rodrigo, é importante que os bons gestores, ou seja, aqueles empresários que eles
fazem uma boa gestão financeira do seu negócio, controlam seus custos, né, sabem suas despesas, monitoram suas contas a pagar e receber. Esses empresários, eles certamente passarão por esse período com menos impacto e menos prejuízo. Né? Daí a importância daquilo que a gente sempre fala aí nas nossas atividades do dia a dia do Sebrae, é o empresário ter o conhecimento, né, para fazer a gestão do seu negócio da melhor forma possível, né, com todos os elementos e todas as ferramentas necessárias para fazer uma boa gestão. Então, a mensagem final, eu acho que a gente precisa ter um otimismo, a gente precisa se reinventar, os empresários precisam reinventar seus negócios, usar muita criatividade para poder passar por esse momento da melhor maneira possível. Né? Então, sucesso aí para todos nós, força, fé e coragem, tudo isso vai passar em breve, se Deus quiser. Com certeza. Winston, muitíssimo obrigado por participar aqui com a gente. Lembrando que mais informações, acessem o portal do Sebrae, sebrae.com.br. Lá vocês vão poder encontrar outras informações. E amanhã a gente está aqui novamente às 11 horas da manhã com mais um tema para discutir sobre os impactos do coronavírus nos pequenos negócios. Até logo, Winston. Muito obrigado para você que ficou aqui com a gente e até breve. Tchau, tchau. Até logo, Rodrigo. Tchau, tchau a todos.